Olá, queridas irmãs e queridos irmãos. Que alegria estarmos aqui no episódio de número 88 do Prosa Espírita. Como já devem ter observado, o programa de hoje traz uma dose dupla para a nossa oportunidade de aprender, de conversar. Não é isso, Quincas Veloso? Boa noite, irmão. É a nossa oportunidade de uma prosa muito boa. O meu querido Barçanufo, lá de Palmelo, um abraço para você, um abraço para a comunidade de Palmelo, muita alegria, muita paz. Rafa, meu ídolo, está aqui, meu ídolo hoje. Esse é o verdadeiro ídolo do meu coração. Rafa, Deus te proteja, que você seja feliz, a sua esposa, a sua filhinha. A filhinha do Rafa, o Elton, deu uma sorte danada, puxou a mãe, né? É verdade. Rafael, meu irmão, que alegria tê-lo conosco. Boa Vocês podem... noite. Muito boa noite, meu caro irmão Wellington, meu mestre Quincas Veloso, muito boa noite, Barçanufo. Não sei se você se recorda, Barçanufo, mas nós estivemos juntos numa palestra que eu fiz em Palmelo, tivemos oportunidade de conversar ainda pelas redes sociais no finalzinho. É uma alegria estar com você na noite de hoje, como tem sido sempre uma alegria estar com meus queridos Wellington e Quincas. Quero saudar todos que estão nas nossas redes sociais, desde já trazendo suas saudações, as suas considerações e dizer que esse programa de hoje vai ser um luxo. Há de ser. Barçanufo, companheiro, que alegria sua presença nos traz, ainda mais com essa paisagem, com essa imagem que você colocou aí ao fundo. Que benção, irmão. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Wellington. Muita luz, muita paz para você. É uma alegria muito grande poder participar dessa prosa, né? Quando se trata de espiritismo é maravilhoso. Quincas Veloso, que já esteve em Palmelo, né? Muitas vezes. Um abraço carinhoso. O Rafael Siqueira, que já nos conhecemos pelas lives, né? Então, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E também com o telespectador, né? E olha, nós já temos muitas pessoas aqui que vieram para ouvi-los. A nossa querida Maria Célia Martins, lá de Badibacite, de São Paulo. Nosso querido Varnaldo. Oi, Varnaldo. Boa noite, meu irmão querido. Maria Brígida. O Arnaldo é lá de Sorocaba. A Maria Brígida é vizinha sua aí, ó, tá em Brasília. Pertinho de vocês, né, Barçanufo? Bem do ladinho. A Ilma Lúcia, lá de Tupaciguara. Rita de Cássia. Isabel Rubatino. Fabiano, nosso querido amigo paulistano. Milton Fernandes. Dorinha Bertolone. Marta Silva. O canal Estudar Kardec, do Jorge Dutra, lá do Rio de Janeiro. Boa noite, sejam todos bem-vindas, todos bem-vindos e bem-vindas, me perdoe. Ô Quincas, antes de pedir aos nossos irmãos, em especial o Barçanufo, que pode ser que tenha alguém aqui que ainda não o conheça, como ao Rafael, você tem aí uma lição daquelas bacana para inspirar a nossa prosa, meu irmão? Vamos ver aqui, né? O que nós vamos lembrar? Eu tenho pensado muito o quanto tristeza e desânimo têm envolvido as criaturas. De repente, uma pessoa que estava ativa, como diz o outro, empaca na vida. E aí ela para, não tem condição, entra num processo de melancolia e de tristeza muito grande. Do livro Luz Bendita, é Emmanuel, ele tem um capítulo de número 15, Ânimo, a psicografia do Chico.
quando ele nos diz assim: age em favor dos outros, sem que isso te arrase. Lamentação que faças enfraquece a quem amas. Esse tem duras provas e precisa... 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita... Que foi isso, Wellington? Isso aqui é aquele bichinho ignorante operando o sistema. Me perdoe, viu, Quincas? Isso não é bichinho, isso é bichão. Esse tem duras provas e precisa escorar-se. Outro te pede auxílio para fortalecer-se. Suporta qualquer sombra, sem que a fé se te perca. Nada te desanime, serve e confia em Deus. Muito bem. Serve e confia em Deus. Barçanufo, vamos começar por você, meu irmão. Quem é o nosso querido Barçanufo de Palmelo? Bom, como a gente sabe, né, não somos nada. Somos apenas um singelo trabalhador aqui da cidade de Palmelo, um colaborador. Hoje estamos aí na direção da casa, do Centro Espírita Luz da Verdade, realizando um trabalho aí com a equipe aí de trabalhadores. Realizamos também pelas lives, né, pelas redes sociais, como também pelo Centro Espírita, reuniões com a presença do público, onde fazemos psicografias e um trabalho de cura espiritual. Então, essa é a base aqui do Centro Espírita Luz da Verdade de Palmelo. Um trabalho de psicografias e de curas espirituais. Continuando o trabalho de Jerônimo Candinho, de Bortolo Damo, de Gentil Lourenço Borges, né? E estamos aí colocando a história de Palmelo num livro, né? Palmelo, a Cidade dos Espíritos, Casos de Palmelo, livros de psicografia sobre famílias, e assim vamos divulgando a doutrina aí, meu irmão. Maravilha. Aí, como o Quincas leu aí para nós, né? Não desanime, segue em frente, né? Então, é isso aí que nós estamos fazendo, não desanimando. Com pandemia, nós continuamos o trabalho, dentro das possibilidades que a lei podia permitir, e o grupo está firme. Nós somos 300 trabalhadores aí da mediunidade e estamos juntos aí para ajudar no que for possível. Ótimo. Rafael, fala um pouco de você, meu irmão, para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir a sua apresentação, das outras vezes que você esteve conosco. Vamos lá. Antes de me apresentar, eu quero cumprimentar, eu gostaria de cumprimentar todos que estão no nosso chat, porque a razão de ser das nossas lives são as pessoas que vêm ter conosco, dispondo do seu tempo, trazendo as suas mensagens. Tenho visto gente tão querida, Sônia Rubatino, um beijo para você, Isabel Rubatino, Maxwell Severo. Maxwell Severo é lá de Palmelo. É filho do Barçanufo. Maxwell é seu filho, Barçanufo? Isso. Nossa, mãe. Olha, o coração chegou a bater mais forte aqui. O seu filho foi um irmão que eu encontrei em Goiás. Nós fomos convidados pela Ivana Raiski a participar de uma série de lives falando das obras básicas de Kardec. Eu estava na live do Evangelho segundo o Espiritismo e o Maxwell estava na live do Céu e o Inferno. E eu troquei algumas mensagens com o Maxwell, vi todas as lives dele, junto com a Milena Cóssio. Enfim, Maxwell, um beijo no seu coração. Agora que eu sei que você e o nosso palestrante aqui, o Barçanufo, é seu pai, eu acho que eu fico mais emocionado ainda. Eu sou Rafael Siqueira, oriundo aqui do estado do Rio de Janeiro, de uma cidade pequenininha chamada Itapiruna, onde comecei meus labores espíritas, meus estudos espíritas, mas foi aqui em Niterói que eu
Desabrochei um pouco mais na Sociedade Espírita Fraternidade, junto de um amigo muito querido, que para mim se tornou um pai, José Raul Teixeira. Eu costumo brincar que é difícil saber qual negro é mais bonito, se é o Raul Teixeira ou se é o Quincas. Mas os dois são mestres para mim. E na Sociedade Espírita Fraternidade, nós pudemos começar a tarefa da mediunidade, a mediunidade de socorro aos irmãos necessitados, a tarefa da oratória espírita, estudando o Evangelho, estudando as obras espíritas e falando dessas obras espíritas para as pessoas. Raul sempre me dizia, meu filho, nós estamos no mundo para servir. Com Jesus e com Kardec, o tempo urge. Sigamos em frente. Sigamos sem desanimar. Sigamos porque atrás de nós tem uma falange de espíritos a nos impulsionar. Desde que cheguei em Niterói, então, particularmente na Sociedade Espírita Fraternidade, tenho dedicado os meus dias a esse serviço. Reconheço as minhas imensas falhas, os vícios que ainda pesam na minha envergadura espiritual, mas quando me encontro numa live, numa oportunidade de serviço, é quando meu coração bate mais forte, porque eu sei que tudo que nós fazemos é por Ele, para Ele e em prol daqueles que Ele ama. Wellington. Oi. Eu estou pensando aqui, né? Nosso seu Barçanufo, né? Depois nós vamos trazer o Maxwell. Ah, mas é claro. É claro. Diz que filho de peixe nasce nadando. Nesse caso, o filho do Barçanufo nasce rezando, viu, Quincas? Barçanufo, meu irmão querido, é correto afirmarmos que Palmelo é a maior cidade espírita do mundo? Wellington, é o seguinte, essa pergunta aí, a maior cidade eu não vou dizer, mas a que tem maior porcentagem de espíritas, sim. Não o maior número de espíritas, naturalmente, mas o maior número em percentual, sim. A cidade pequena, temos católicos, temos evangélicos, mas a porcentagem maior é de espíritas. Isso conforme o último censo que nós tivemos. Então, nesse sentido, sim, é o maior percentual espírita que nós possuímos. Agora, em quantidade, quanto maior a cidade, por exemplo, a cidade igual São Paulo, provavelmente tem maior número de espírita do que Palmelo, mas já não tem o mesmo percentual que Palmelo. Então, nós aqui estamos em torno de 15% se dividirmos a população, que nós temos 15% de médiuns, trabalhadores. Olha. Então é isso. Fora os trabalhadores que trabalham na casa espírita sem se tornarem médiuns. Que beleza, hein, Barçanufo? Que beleza. Palmelo tem 1929, né, Barçanufo, que fora fundada, né? O Centro Espírita foi fundado em 1929. Então, a cidade começou a crescer em torno do Centro Espírita. E foi em 1953 que ela foi emancipada. Hoje é uma cidadezinha pequena, mas emancipada, e tem o Centro Espírita Luz da Verdade, que atrai uma população flutuante aí de uns 300 pessoas ou mais semanais. Pessoas que vêm para tratamento espiritual, para conhecer a cidade, em busca de psicografias, enfim. É um movimento, mesmo na pandemia agora, estamos retornando, mas uma grande quantidade de pessoas que passam por Palmelo. Nós estamos trabalhando com máscara, com distanciamento, fazendo o melhor que pode para atender aqueles que aqui chegam em busca do amparo da assistência espiritual. Que maravilha. Quincas, pertinho de completar 100 anos, hein, irmão? Pois é, hein, rapaz, que coisa maravilhosa. Barçanufo, em 1956, eu fiquei conhecendo o seu Jerônimo Candim.
o Chico veio a Monte Carmelo e ele se fez presente. Eu lembro bem dele. Mas tem uma história também na minha família que eu gostaria de narrar aqui, viu, Rafael? A minha irmã, que era tratada por o nome de Santa, apareceu com um câncer e foi tratar-se, isso em 1956, foi tratar-se em Palmelo e voltou curada. Interessante, viveu muitos anos depois disso, muitos anos. Foi em 1956. E ela trouxe um retrato de um amigo que era de Catalão e que tratou lá, ele chamava Afonso. Eu não sei o sobrenome dele. E a mãe era Dona Lourdes. Recebeu o tratamento também lá em Palmelo. E eu me lembro das narrativas da Santa, da minha irmã, interessantíssimas. E eu só tempos depois, há pouco tempo, é que eu fui conhecer efetivamente Palmelo. Estive em Palmelo por 3 vezes e realmente gostei muito. Foi a minha esposa, foi a minha cunhada, foi o meu neto, nós estivemos aí. E o meu neto, de vez em quando, nós não vamos voltar em Palmeiras, não, vamos, deixa. Né? Estávamos até preparadinhos para ir, aí veio a pandemia, sabe, Passanufo? Mas eu gostei muito de estar em Palmelo. Serão sempre bem-vindos. Lá Fala um pouco para nós sobre o seu Jerônimo. Eu gostaria de ouvir sua narrativa. Jerônimo Candinho é uma pessoa, ele começou a estudar com Eurípides Barçanufo. Então, ele, quando foi para a escola, já tinha aprendido lá na fazenda, Lagoa, perto de Sacramento, as contas de matemática, as primeiras letras, e foi para Sacramento, próximo, né? E lá em Sacramento ele entrou na escola. Como ele era um dos alunos mais velhos, ele ajudava o professor Eurípides a cuidar dos outros alunos e até mesmo cuidar do sanatório, daquelas pessoas que estavam internadas. Então, ele que ajudava ali tudo, o professor ajudava na condução dos doentes, né? Porque tinha pessoas que vinham de outras cidades em busca de tratamento com Eurípides Barçanufo. Então, essa foi a juventude de Jerônimo Candinho, ali junto com Eurípides Barçanufo. A mãe dele era doente, tinha uma perturbação, aí quem curou a mãe do seu Jerônimo foi Eurípides Barçanufo. Aí, para Jerônimo Candinho, era Deus no céu e Eurípides Barçanufo na terra. Então, esse era o Jerônimo Candinho, aprendeu. Por onde passou? Ele veio para Goiás, quando Eurípides Barçanufo fez uma premonição falando que ele viria para Goiás, ele falou, o que eu vou fazer lá, nesse lugar, onde Judas perdeu as botas? Então, era desse jeito que ele falava. Mas ele veio mesmo, veio para Goiandira, fundou um centro espírita. Depois ele foi processado várias vezes, ele resolveu parar de trabalhar, não ia mais trabalhar como médium, né? Naquela época eles falavam benzedor, né? Vão lá na fazenda do fulano de tal, ele é benzedor, ele cura a gente. Aí ele resolveu ir para Caldas Novas, numa fazenda do Pico. Mas o pessoal começou a chegar lá. Mas ele não dizia não, né? Ele foi atendendo aquele pessoal que chegava lá. Aí ele perguntou, como é que vocês vieram aqui? Como ficaram sabendo que eu estava aqui, atendendo aqui, que eu morava aqui? Não, foi assim, um homem de bigodinho, né? Quer dizer, Eurípides Barçanufo levava as pessoas até ele. Dessa forma, ele começou a atender as pessoas lá. E ele atendeu um senhor que morava em Palmelo, que estava com pênfugo e foliáceo, que é o fogo selvagem, levaram ele daqui até lá de carro de boi. E
foi quando ele teve contato com as primeiras pessoas aqui de Palmelo. Ele curou esse senhor Dorcelino Damasio da Silva, e ele veio para Palmelo em 1936, outubro. Aí ele já havia dado instruções lá, e o pessoal já tinha fundado o centro em 1929. E Jerônimo Gandinho era essa pessoa que tinha muito amor no coração, era bravo, assim, disciplinador, mas ele não era mau, não, sabe? Ele queria o bem da pessoa. Às vezes ele falava com a pessoa de uma forma mais disciplinadora, mas, na verdade, ele estava falando com os espíritos que estavam em volta daquela pessoa. E a pessoa depois agradecia ele, ficava satisfeito de ter sido curado. E assim aconteceu. Ele veio para Palmelo, e aqui ele foi 50 anos de trabalho ininterrupto, né? E auxiliando. Hoje está no plano espiritual, trabalha muito mais. Foi o que ele falou para a dona Aurosina. Um dia eles falando sobre morte, aí a dona Rosa, se o senhor morrer, o que vai ser de nós, né? Aí ele, não, acontece que do lado de lá, eu vou ter muito mais condição de auxiliar do que estando do lado de cá. Foi essa a resposta que deu para a dona Rosina. Que maravilha. Nosso Jerônimo Gandinho. Rafael, tivemos a felicidade um dia de receber o Barçanufo em Tupaciguara, e de Tupaciguara fomos juntos visitar um povoado, um distrito de Tupaciguara, chamado Bálsamo, cuja planta é a mesma utilizada para a construção do Centro Espírita Luz da Verdade, lá de Palmelo. Então foram momentos importantíssimos, porque, conforme você viu, o Barçanufo, além de uma memória privilegiada, ele tem uma didática que vai relatando os casos e os fatos, e tem duas histórias, aliás, três histórias que ele me contou que eu anotei. Rafael, você sabe como que o senhor Jerônimo Gandinho pronunciava o nome de Eurípides? Não sei. Você poderia contar? O Barçanufo conta para nós. Bom, ele, quando ia contar alguma coisa que falava o nome de Eurípides Barçanufo, ele falava Seurípides, né? Mas quando ele desencarnou, quando Eurípides desencarnou, ele pronunciava o nome de Eurípides de pé, ele não ficava sentado. Então, Seurípides era a forma carinhosa como ele chamava o Seurípides. Ficava de pé, Rafael, para pronunciar o nome do seu Eurípides. Olha o tanto que nos ensina esse espírito, né? A reverência que ele fazia ao professor de nossas almas, que é Eurípides. Outra coisa, Barçanufo, essa é muito interessante, é com relação à escola. Quando foi sugerido fundar a escola, e vocês questionaram, mas como? Cadê professor? Fazer o quê? Aí o Eurípides Barçanufo falou para Jerônimo Gandinho assim, que é em espírito, né? Você funda a escola, constrói a escola, professores nós vamos mandar para lá. E mandaram mesmo. Muitos espíritos, muitos trabalhadores chegaram em Palmelo, doentes, aqui foram curados e continuaram o trabalho. Então é assim que acontecia. Os professores iam para... Olha que interessante, os professores iam para lá se tratar, vários deles aposentados, e eram curados, primeiro eram curados em Palmelo, e prolificaram e foram tornando-se professores na escola. Mas esse trabalho é dos espíritos mesmo, né, Rafael? Tem jeito, né? Com certeza. Hoje a gente não consegue dimensionar
A grande beleza que é a mediunidade, os trabalhos da mediunidade em prol das criaturas humanas. Na minha cidade de Itapiruna, eram desenvolvidos trabalhos mediúnicos em favor de muitos que chegavam ao grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, porque nós tínhamos uma médium de efeitos físicos através da qual eram feitos receituários, eram feitos atendimentos com ela mediunizada, e quantos foram os atendidos que saíram dali em paz, e quantos foram os atendidos, inclusive eu próprio, que eu me recordo do meu primeiro atendimento, era o espírito José Gleber, e ele olhou para mim e falou: meu filho, quanto tempo perdido, vamos trabalhar? Fez o receituário, pediu que eu fosse nos médicos do mundo, né? Porque os espíritos têm sempre essa responsabilidade. Fiz o tratamento conforme os padrões do mundo, conforme os padrões espirituais, e hoje estou aqui, dividindo essa tela com Quincas Veloso, com Elton Melo e com Barçanufo de Palmelo. Barçanufo, eu queria dizer para você, meu irmão, que esse trabalho que você e os mais variados médiuns de Palmelo fazem são um bálsamo para a nossa alma. Porque nós vemos Jesus e a presença dos benfeitores espirituais atuando em favor dos mais variados necessitados. E é um trabalho invisível, como tem que ser, porque as dores são as mais patentes. São pessoas com problemas físicos, são pessoas com problemas psíquicos e que encontram na casa espírita, às vezes, o último refúgio. Porque já foram desenganadas de um médico, já foram desencanadas de um psiquiatra, e no atendimento espiritual elas encontram o porto seguro. Então nós não conseguimos, Wellington, dimensionar a grandeza desse trabalho espiritual, que nós sabemos, dá-se de acordo com a vontade de Deus, o merecimento daquele que é recebido, mas existe muita boa vontade e muito amor por parte dos benfeitores espirituais. Com certeza, com certeza. Quincas Veloso? O que, Wellington? Que prosa boa, viu, rapaz? Eu vi aí esses dois meninos aí, né? O Barçanufo, ele dá uma ideia para a gente assim, de uma jovialidade, né? Que eu tenho a impressão que ele já deve ter passado dos 40, né, Wellington? Acho que ainda não. Bondade do Quincas, viu? Bondade do Quincas, eu estou com 58. Tá menino ainda, tá menino. Vai ter um trabalho imenso ainda pela frente. E Quando você olha eu e o Barçanufo, parece que o Barçanufo é mais novo do que eu, não parece? Não vou exagerar tanto, porque você deve estar com uns 40 anos, né, Wellington? Uns 40 anos. Olha, mas é tão bom, né? O meio espírita, o meio da gente estudar, de aprender, quanta coisa, né? Eu fico lembrando, à medida que o Barçanufo foi falando, eu lembrando da figura de seu Jerônimo, que a santa, minha irmã, que ficou aí muito tempo em Palmelo, ela me contava que o Jerônimo era firme. Quando ele tinha que falar, ele falava mesmo. Não tinha rodeio, não. E depois, no dia que o Chico chegou aqui, o Anticamera Liridê, eu achei bom demais conhecê-lo, sabe? Ele, com um jeito muito liberal, tranquilo, e o Chico abraçando ele, eu lembro direitinho. Mas que coisa maravilhosa. Sabe, Rafael, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente boa, mas a gente fala, né? O fim da existência vai trazendo também outras coisas para a gente. Aí, de repente, trouxe o Daniel, trouxe o Wellington, né? Mas a vida é assim mesmo, né? Agora, hoje, olha que alegria, que banquete. O meu querido Barçanufo aqui conosco, você, Rafael. Agora, Rafael contou uma coisa para mim hoje, o Wellington. Acho que você lembra. Ele disse que é botafoguense. Eu lembrei do Jová, que o Jová também é botafoguense, né? Botafoguense. Bom, que beleza. Mas
Rafael, você falou que você passou por uma cura espiritual. Você poderia dar algum detalhe para nós, por favor? Com certeza. Eu era muito jovem, já contei essa história para vocês outras vezes. Tinha problemas depressivos e ímpetos suicidas. Cheguei a me consultar com um psiquiatra na minha cidade de Itapiruna, o nome dele era Quaresma. A gente nunca esquece o nome da nossa namorada, da nossa professora e do nosso primeiro psiquiatra. Até porque, Barçanufo, o nome Quaresma nos faz lembrar da própria religião que eu tinha à época, que eu quase fui padre, viu, Barçanufo? E o psiquiatra Quaresma chegou para minha mãe e disse: minha filha, ou a gente interna esse rapaz, ou eu não me responsabilizo. E a minha mãe: mas eu vou precisar internar o meu filho? Ele precisa estudar. Ele é um menino tão jovem, 17 para 18 anos, ele vai se suicidar. Você vai se responsabilizar? Ou então você vai ficar tomando conta dele em casa, porque eu vou medicar e eu vou dar remédios mais pesados. O fato é que o tempo foi passando, eu fui tomando os remédios, minha mãe não me internou. E eu me recordo que em agosto de 1998, eu andava, também já contei essa história, pela rua 10 de maio, na minha cidade de Itapiruna, quando olhei Grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos. E uma voz na minha cabeça, a voz dos bons espíritos: entra, meu filho. E não, mas eu não posso entrar. Eu fui coroinha da igreja, os padres gostavam de mim, o padre chegou a me chamar para ser padre. O que vão pensar de mim se eu entrar numa casa espírita? E a voz: entra, meu filho. Eu não sei se você se recorda, Wellington, daquele personagem do Paulo Silvino no Zorra Total. Pezinho para frente, pezinho para trás. E eu ficava, o pé entrava, o pé saía, o pé entrava, o pé saía. Eu entrei, para nunca mais sair. E encontrei uma pessoa chamada Lúcia Nascimento que falou assim para mim: você veio no lugar certo, na hora certa. Ela me direcionou para um grupo de mocidade espírita, onde as pessoas não olhavam para mim se eu tinha cabeça grande, se eu era magro, se o meu papo era desengonçado. Eram pessoas que gostavam de mim do jeito que eu era. E eu fiquei sabendo que naquela casa espírita tinha um receituário espiritual. E eu logo cresci a orelha: receituário espiritual. E eu quis saber como é que eu ia naquele receituário espiritual. E eu fui. Fiz todo o preparativo, participei das reuniões de estudo. Chegou o dia, morrendo de medo do espírito, viu, Barçanufo? Eu comecei a sonhar no dia anterior. O que ia acontecer? E eu me deparei com uma médium, uma senhora, Maria Helena o nome dela. Ela é viva até hoje lá em Itapiruna. Laboriosa, uma médium que entregou sua vida ao bem, desconhecida, porque a mão direita não precisa saber o que faz a mão esquerda. Já mediunizada, uma voz grossa, com acento alemão, era o doutor José Gleber, falou: meu filho, pode entrar, que eu estava te esperando. Olha, você tem compromissos com a doutrina espírita. Você traz um passado muito... Ele usou um termo tenebroso, mas todas as trevas com Jesus se tornam luz. Hoje nós precisamos te medicar espiritualmente, você também vai precisar do tratamento conforme os padrões do mundo. Mas tenha certeza, você vai ficar bom. Não abandone sua casa espírita. Receba o passe com a frequência que eu vou lhe recomendar. E havia um remédio, porque em Itapiruna tinha remédio de 1 a 20, que era manipulado na reunião de efeitos físicos de toda sexta-feira. E ele me receitou um remédio de número 5. Eu, como sou curioso, porque a gente costuma dizer que as mulheres são curiosas, mas eu era curioso. Havia uma trabalhadora espírita que ficava na farmacinha. Eu fui perguntar para ela: para que serve o remédio número 5? Você é curioso mesmo. O espírito mandou você tomar, você toma. Olha, eu vou dizer para você, o 5 ele receita para todo mundo que tem descompasso mental. Era uma pessoa muito simples. Ah, é? O fato é que, fazendo o tratamento espiritual, com os passes, com a frequência nas reuniões de estudo doutrinário, com o remédio que foi dado pelo espírito e o tratamento com o psiquiatra, que depois eu não precisei mais, eu passei num concurso,
Comecei a trabalhar no Banco do Brasil, no qual estou até hoje. Encontrei aquele que é o anjo da minha vida, chama-se Gabriele, está aqui no meu quarto. Deus hoje me deu uma filha, a Clara, que clareou os meus dias. E depois cheguei a Niterói. Também por um outro benfeitor, que é o Raul Teixeira, agora o Espírito Camilo. Bom, você já recebeu o atendimento espiritual em Itapiruna. Aqui você veio para trabalhar. E eu tive a oportunidade de sentar na mesa mediúnica, como a gente chama, e entendi que grande parte dos meus problemas eram obsessivos. E fui numa mesa de trabalhos mediúnicos, recebendo vítimas da Inquisição do passado, recebendo espíritos obsessores, recebendo espíritas que não sabiam que estavam desencarnados, entre outros os sofredores mais diversos, que eu estou hoje na certeza de que, por hoje, eu estou em paz, mas preciso amanhã renovar as minhas preces, o meu compromisso com o bem e com Jesus, para continuar em paz. Por isso, o trabalho no bem é o nosso melhor remédio. Eu que recebi esse atendimento do plano espiritual, eu penso que a minha tarefa hoje é falar das bênçãos da espiritualidade nas nossas vidas, é falar do Evangelho de Jesus e dizer para os corações amigos: foi possível comigo, é possível com uma multidão de pessoas que acorrem a Palmelo todos os anos, também é possível com você. Tenha fé, acredite no seu tratamento, porque há um cancerologista norte-americano chamado Bernie Siegel. Ele diz que nós temos que ter 4 fés. A fé em nós mesmos, a fé na vida, a fé no tratamento e, sobretudo, a fé em Deus. Um médico, fé em nós mesmos, fé na vida, fé no tratamento, fé em Deus. Então, quando qualquer um de nós aportamos numa reunião de atendimento mediúnico, fé no tratamento dado pelos espíritos, fé em Deus, fé na vida e confiança de que eu vou ficar bom. É lógico, se for da vontade de Deus, se for do meu merecimento. Então, eu que recebi essa bênção, estou hoje aqui não na condição de um palestrante, que eu não sou, não na condição de quem sabe algo, porque eu também não sei, mas na condição daquele que, quando recebeu uma mão, agora está estendendo outra. Rafael, você me faz lembrar a frase de Emmanuel, né, meu irmão? Que é o bem que se faz que vai anular o mal que se tenha feito, né? Por aí. Barçanufo, nós temos uma companheira aqui, a Dilma. Ela está perguntando onde fica Palmelo, Barçanufo. Oi, Clarinha! Linda! Então, Palmelo fica perto da capital de Goiás, Goiânia, 125 quilômetros. Fica perto de Brasília, 250 quilômetros de Brasília. Perto de Catalão, Goiás, 135 quilômetros. Fazendo referência a Minas Gerais, fica perto de Minas Gerais. Fica perto de Uberlândia, 235 quilômetros. Araguari, Uberlândia, Tupaciguara. Tupaciguara, claro. Eu gostaria de dizer para os meus amigos, aí o Elton e o Quincas, falando, porque Palmelo, eles são mineiros, né? Então, Palmelo recebeu uma grande quantidade de médios mineiros. Então, quer dizer, Minas Gerais trouxe para Palmelo uma grande quantidade de médios, né? Bortolamo, embora ele veio da Itália, ele passou por Minas Gerais, Tupaciguara, vários locais de Minas. Monte Alegre. Isso. Vieram de lá, de Minas Gerais, o Jerônimo Candinho, o Gentil Lourenço Borges, o Alceu Arantes, a Vânia Arantes Damo, enfim, uma grande quantidade. Daniel Parreira, Anaíta Vieira e Salu José Martins, muitos médios vieram de Minas Gerais. Somos muito vinculados, né? Os nossos estados se dividem. Agora, Palmelo realmente se destaca. O número que você nos trouxe
É uma coisa surpreendente. E não são palavras nossas dos espíritas, é um levantamento científico do IBGE, né, do censo, que proporcional à população, é claro, mas Palmelo, dessa forma, seria a maior cidade espírita do mundo e com uma característica muito interessante, que é muito comum nos dias que se seguem ainda, haver uma igreja e a população se expandir no seu entorno. Ou ainda que a cidade exista, mas no centro da cidade, ali na praça central, tem a igreja matriz. No caso de Palmelo, é o centro espírita, né, Barçanufo? Isso. O centro espírita, ele, como a espiritualidade organiza tudo certinho, né? Ele organizou várias outras entidades de assistência social, sanatório, casas de idosos, escolas espíritas, abrigos para crianças. Então, de forma que antigamente o pessoal falava assim, espiritismo, essa doutrina do demônio, né? Então, pejorativamente falava assim. Hoje mudou muito por causa justamente de Chico Xavier, daqueles que continuaram a tarefa dele, outros que seguiram com Eurípides Barçanufo, Jerônimo Candinho, todos aqueles alunos, que fundava-se um centro espírita e fundavam-se instituições de assistência social. Levou a pessoa a dizer, diferente da doutrina espírita, dizendo assim, espiritismo, aquele povo que faz a caridade. Então, graças a esse trabalho de assistência social, né, que foi iniciado por muitos daqueles nossos mentores, mestres do passado. Então, quer dizer, é maravilhoso isso. Quincas, o seu pai é um desses pioneiros, né, Quincas? Realmente, ele teve uma participação na atividade espírita com muito afinco. Efetivamente, ele se dedicou à doutrina espírita. E é interessante a gente verificar que ele, por exemplo, não teve a escolaridade, sabe, Rafael? Ele aprendeu a ler e escrever sozinho, né? Aliás, eu não diria sozinho, porque numa determinada época ele estava tentando a ler debaixo de uma luminária. Naquele tempo não era eletricidade, né? Era os fogões, sei lá como que eram as luminárias. Eu sei que não era eletricidade. Ele estava ali tentando, passou um policial e falou: "O que você está fazendo?" E ele explicou, ele falou: vou te dar umas instruções. E deu umas instruções para ele. E é interessante que depois ele se tornou palestrante. É engraçado. Tem um fato, Rafael, que eu achei sensacional. Nós fomos na União Espírita Mineira, lá em Belo Horizonte, na Rua Guarani, e, como diz o outro, ele ia fazer a preliminar, ele fez a preliminar e eu a partida de fundo. Então, quando terminou, um companheiro veio e falou assim: Quincas, às vezes enganados, seu pai é que tinha que ser de fundo, né? E o Martins Peralva me disse assim: Quincas, eu estou impressionado, o Marival me falou que seu pai não tem escolaridade, ele não cometeu um erro gramatical. E aí, eu resolvi perguntá-lo, né, papai? O senhor desenvolveu? Ele falou: meu filho, graças ao Espiritismo, porque eu fui obrigado a ler diversos livros e aí fui aprendendo as coisas. Então, a doutrina espírita tem uma facilidade de nos consolar realmente. E Palmelo tem essa tarefa, né? Mais uma vez, eu me lembro da minha irmã, que ela dizia isso. Há poucos dias, Barçanufo,
Alguém fez uma pergunta quando o médium, o Sérgio Chessi, esteve conosco, perguntou se tinha a atividade dele, tinha o raio-x, né? É raio-x mesmo. Raio-x espiritual. Ainda tem. Raio-x espiritual. Explica para nós a esse respeito, por favor. Então, a pessoa que vem fazer tratamento em Palmelo, ele passa por uma triagem. Só que essa triagem, ela não é uma triagem como é feita em outros centros, é uma triagem espiritual. Os médiuns videntes vão definir o tipo de tratamento que a pessoa vai seguir. Se é caso de cirurgia espiritual, de tratamento espiritual, de passes, receber água fluida, depende do tipo de tratamento a ser seguido. Então, é esse raio-x espiritual que vai definir o tratamento que a pessoa vai fazer. Então, é um tipo de triagem pelos médiuns videntes. E acontece toda quinta, todo domingo, às 7 horas da manhã. Barçanufo, fala para nós, irmão. Nós estamos até com uma irmã aqui, a Francis. A Francis está nos informando. Boa noite, querida Francis. Você é muito bem-vinda e muito nos alegra a sua manifestação. Embora você apresente, ela diz assim: boa noite a todos. Irmão, eu sofro muito com depressão desde que um irmão meu desencarnou. Eu tinha na época 16 anos e ele tinha 15 anos. E a Francis nos diz que faz tratamento psiquiátrico. Barçanufo, que sugestão que se daria para a Francis e, de repente, até para outras pessoas que estão conosco, que queiram fazer um tratamento em Palmelo? Como fazer, meu irmão? Bom, quando a pessoa está com depressão, a depressão atinge o físico, é natural. Mas não deixa de ser uma enfermidade espiritual também. Então, o tratamento espiritual ajuda muito a pessoa que está com problema depressivo. Por quê? Porque faz a limpeza dos fluidos, auxilia os espíritos que porventura esteja próximo à pessoa. Então, quer dizer, ajuda muito o passe, o tratamento espiritual, para que a pessoa fique melhor. Com conhecimento da doutrina espírita, com conhecimento da mediunidade, que aí tem casos e casos, mas o tratamento vai definir. Com conhecimento da doutrina espírita, vai ajudar a pessoa a conseguir vencer aquele problema que ele tem. Então, não resta dúvida, o tratamento espiritual vai ajudar muito, seja em Palmelo ou seja no centro próximo que a pessoa esteja numa cidade determinada. Agora, muitos dos centros espíritas estão com as portas fechadas, a pessoa aproveita essas lives tão belas que pode ajudar a pessoa a estar num estado de alma melhor, né? Então, se for fazer o tratamento em Palmelo, vai ficar uns dias lá. Aí já vai para permanecer aquele tempo preciso para que ele possa receber o tratamento espiritual. Tá certo? Tá super certo, meu irmão. Gratidão. Rafael, peraí. Barçanufo, tem como, ou está sendo realizado o tratamento à distância? Que aí a nossa irmã poderia fazer. Hoje nós temos no Centro Espírita o tratamento espiritual à distância, que é toda sexta-feira. A pessoa entra no site, faz inscrição e na sexta-feira, às 20 horas, deita para receber o tratamento espiritual, seja físico ou desobsessivo. Ele tem que colocar o nome para que ele possa receber as orientações corretas para que ele possa deitar-se e fazer o tratamento à distância. E durante a semana tem as reuniões online que a pessoa pode receber o passe virtual. Então, Rafael, está sendo muito gratificante esse tratamento à distância.
O tratamento de Palmello, Barçanufo, a gente conhece em nós o resultado. É um trabalho sério que a gente indica para todo mundo que assim o desejar, seja o presencial ou seja a distância. Nós temos inúmeros relatos, né? Inúmeros relatos. Rafa, fala um pouquinho para Francis, meu irmão. Você também que passou pelo tratamento com um médico, com um psiquiatra, conforme você mesmo nos relatou. Aí a Francis coloca mais tarde aqui que agora o marido dela desencarnou também. Então ela padecia com o desencarne do irmão. Agora o marido desencarnou e isso ela nos informa que complicou a situação dela, Rafael. Francis, minha amiga, muito boa noite. Que bom que você está conosco, que bom que você trouxe a sua dor, porque uma dor compartilhada é uma dor que fica menor. É um processo que a gente chama em psicologia de catarse. Quando a gente fala das nossas dificuldades, das nossas dores, a gente tende a ficar menos preocupado com aquilo, menos temeroso, menos doloroso, pelo menos naquele momento. Veja, todos nós, quando nos encontramos em dificuldades, nós precisamos de ajuda. Você está narrando um quadro depressivo, que agora ficou ainda mais grave em virtude da desencarnação do seu esposo. Como que a gente lida com um quadro depressivo? Me permito utilizar até de termos técnicos, porque eu estou fazendo uma faculdade e posso talvez te ajudar um pouco mais. A depressão é aquilo que a gente chama de transtorno de humor ou transtorno da afetividade, que vai tirando de nós o ânimo, a vontade de fazer as coisas, vai trazendo aquela espécie de morbo, a gente não quer sair de casa, a gente não quer conversar, a gente vai perdendo o entusiasmo para as coisas do cotidiano. Tristeza é diferente de depressão, porque quando alguém desencarna, a gente fica triste. A depressão é quando essa tristeza vai se protraindo no tempo a ponto de ficar patológico. Como você já está narrando um quadro que já se prolonga no tempo, é bem possível que você já tenha um quadro de depressão caracterizado. E como que a gente faz o tratamento da depressão? Veja, se nós estamos num caso de depressão leve, uma conversa terapêutica, um atendimento na casa espírita, o atendimento com um psicólogo, para que a gente possa ressignificar as nossas emoções, mudar a forma de encarar a vida, entender que o processo de desencarnação é um processo de mudança de faixa, ninguém morre, nós voltamos para o verdadeiro lar. Mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa já não está mais num quadro leve da depressão, já é um quadro de moderado indo para grave. E a depressão, a gente sabe que ela mexe no nosso quimismo cerebral. Entre um neurônio e outro, há um espaço chamado fenda sináptica, ou sinapse, onde existem neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, que a gente precisa reestruturar essas substâncias. Então, se a sua depressão já está aí de moderada a grave, eu não tenho como fazer essa avaliação à distância, talvez você já precise tomar um remédio. E não é feio, nem é anti-espírita ir num psiquiatra para que a gente possa fazer uma avaliação das nossas dificuldades, daquilo que nos aflige. Então, eu te sugeriria buscar ajuda. Buscar ajuda de um psiquiatra, dependendo do nível da sua depressão, buscar ajuda de um psicólogo, mas, sobretudo, buscar ajuda espiritual. Porque nós somos essencialmente espíritas. E se a depressão causa um descompasso no nosso quimismo cerebral, também causa no nosso perispírito, que é esse elo de ligação entre o nosso eu imortal, o espírito e o corpo, ou seja, um desajuste fluídico. O que isso quer dizer? Nós precisamos tomar o passe, tomar água fluidificada, a gente precisa de um estudo para mudar os panoramas mentais. Se você puder fazer o tratamento à distância, seja em Palmello, seja o trabalho que o Sérgio Cherche, é isso, né, Wellington? Faz em São Paulo, para você vai fazer muito bem, porque agora entra um outro componente. E veja, eu estou trabalhando com hipóteses. Além de causas espirituais, do próprio espírito, desajuste fluídico, causas orgânicas, desajuste dos neurotransmissores, existem causas
de espíritos desencarnados. Porque, veja, você tem aí um irmão que desencarnou de um acidente de carro. Esse irmão pode ainda sentir-se vivo e estar querendo entrar em contato com você, o que causaria um desajuste orgânico, um desajuste que poderia até te precipitar um quadro de tristeza. Não estou afirmando, mas pode ser. Em paralelo a isso, a própria depressão pode ser um quadro onde outras mentes enfermiças se acoplam à nossa, trazendo desajustes do campo psíquico e do campo fluídico. Então, são as mais variadas possibilidades que a gente precisa. Tratamento do mundo, tratamento espiritual. Precisamos fazer as pazes com o Evangelho de Jesus. Deixar que as suas parábolas preencham a nossa mente de novos conteúdos para que a gente possa ressignificar os nossos propósitos. Mas quando a gente está no auge da dor, a gente não consegue. Então a gente busca ajuda. Atendimento fraterno, passe, água fluídica, atendimento espiritual, porque veja, se você passar por um check-up de um benfeitor, ele vai, dentro disso que eu trabalhei com hipóteses, verificar qual é a causa imediata. Então ele vai poder agir, vai poder te aconselhar, mas, sobretudo, entender que o processo de desencarnação, por mais doloroso que seja, e é doloroso para mim, é doloroso para o Quincas, é doloroso por Barçanufo, é um processo normal. Nós somos espíritos, nós não perdemos ninguém. As pessoas, elas retornam para o lar verdadeiro. Então, o seu irmão, o seu marido estão guardados por Deus, assim como você está guardada por Deus. Eles lá e você aqui prosseguem amados. E é pensando nesse amor de Deus que hoje você precisa orar pelo seu marido, orar pelo seu irmão, mas seguir a sua vida buscando paz para a sua alma, buscando se soerguer. Um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe. Que beleza! Obrigado, Barçanufo e Rafael, por acolherem tão bem a nossa querida Frances, lá de Belo Horizonte. Barçanufo, o nosso querido Oswaldo Ribeiro. Boa noite, Oswaldo. Olha, que pergunta fantástica que o Oswaldo nos trouxe, gente. Barçanufo, ele pergunta assim, se evangélico pode fazer tratamento espiritual. E eu ampliaria, com a permissão de vocês, pessoas de qualquer religião, ou até sem religião, pode fazer tratamento espiritual? Olha, Wellington, Oswaldo Ribeiro também, eu quero dizer o seguinte, que todas as pessoas que têm um bom coração podem fazer o tratamento espiritual. Fica mais fácil para aquele que é espírita, que tem o conhecimento da mediunidade, da comunicabilidade entre os espíritos, realizar esse trabalho, porque facilita para aquela pessoa que já conhece os mecanismos da comunicação espiritual, da incorporação, do esclarecimento ao espírito que está desencarnado, se ele tem o conhecimento da doutrina espírita. Mas o que mais importa é o sentimento. Se a pessoa tem um bom sentimento, é o que vai importar. Se é um evangélico que tem um bom sentimento, um coração cheio de amor, ele vai acolher favoravelmente aqueles espíritos e vai fazer um bom trabalho, ajudando a pessoa na sua necessidade. Mas se não for alguém que tem amor no coração, pode fazer com que a pessoa fique ainda mais conturbada, mais necessitada ainda, né? Então depende do amor que a pessoa tiver no coração, viu, meu irmão? Que beleza. Quinca, sabe de quem que eu me lembrei com essa pergunta do companheiro Oswaldo e a resposta do Barçanufo? Lembrei-me do Celso de Almeida Afonso, quando o meu filho Rafinha, desencarnado, enviou-me uma mensagem psicografada através dele. E na minha memória, é como se eu estivesse ouvindo agora a voz do Celso lendo a carta lá em Uberaba. E ele
O Rafinha disse assim: papai, nunca soube do Criador perguntando a quem chegou aqui no plano espiritual qual a sua religião antes de ampará-lo ou socorrê-lo. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Mas eu gostaria ainda de dar uma palavrinha para Francis. Francis Vitória. Olha o nome dela, ela já tem Vitória no nome. Já. Acredite nisso, Vitória. Francis, você vai. Olha, minha irmã, todo mal tem data marcada para terminar. E nós precisamos ajudar que esta data aconteça. O Rafael fez uma referência aí de um médico, lembrando que eu vou pedir ele para repetir as 4 coisinhas que a gente precisa, sabe? As 4 fés. As 4 fés. Ó, Francis, não é fácil separar. Separar é uma perda. Você deixou de ver seu irmão, você não vai ver mais o seu esposo, só que eles continuam sim vivendo. E isso é muito importante para as nossas almas. Você pode até dizer, mas eu queria eles junto comigo. Mas eles estão junto com você pelas forças do amor, pelas vibrações de carinho que você tem por eles. Você vai ficar boa, minha irmã. Tranquilo, você vai se curar. Não tenha ansiedade. Você vai curar. De repente chega a primavera. E com a primavera nós temos a beleza das flores. Que Deus te abençoe, minha irmã. E olha, o nosso amigo aí que perguntou se evangélico também pode. Claro que sim, né, Marcelo? Claro. É tão bom, porque os espíritos cuidam de nós. Eles não perguntam, Rafael, você é espírita? Barçanufo, você é espírita? Não pergunta. Mas pode nos perguntar, você crê em Deus? Você ama Deus? Ama o teu próximo? E isso nós precisamos colocar dentro de nós. E ninguém vai colocar para nós. Isso é intransferível. Somos nós mesmos. Acredite, minha irmã, no Pai Criador e na sua bondade. Fique com Deus. Que beleza. Ô, Barçanufo, olha só, coincidência não existe. Ontem, uma querida irmã que sempre está conosco aqui, que é a Fernanda Linhares, ela é lá de Santa Catarina. Ela enviou-me uma postagem com o nome de um programa chamado Face a Face com a Ciência. É uma live que vai acontecer amanhã com o professor Dr. João Damásio, que é mestre da UFG e doutor em comunicação e professor na UFO. E ele vai fazer uma live amanhã, dia 8/7, às 19 horas, cujo tema é Estudos sobre a Cidade Espírita de Palmelo e sobre os museus do Espiritismo. E aqui nos comentários está dizendo assim: com 50% da população declarados espíritas, Palmelo foi estudada por João Damásio em seu mestrado. Conheça a história, seus sistemas simbólicos e o que pensam seus moradores sobre essa cidade espírita. O autor falará também sobre outra pesquisa, os museus espíritas. Você teve a oportunidade de estar com o professor João Damásio aí, o Barçanufo, aí em Palmelo, nesse trabalho de pesquisa dele? Fala para nós um pouco disso, se você conhecer mais de perto. Então, o João Damásio da Silva, eu conheci ele de quando nasceu, é menino ainda. É o Joãozinho para mim, tão querido.
E ele foi para Goiânia, estudou, fez pesquisas, se tornou doutor em comunicação e fez escreveu sobre Palmelo, né? E ele coletou dados aí das pessoas moradoras de Palmelo, né? Eu tive o prazer de estar com ele, conversar com ele sobre o assunto. Maravilhoso. Eu creio que assistir a uma live dessa vai ser muito, muito bom mesmo, excelente. Conheci o Joãozinho, o João, né? João Damasio agora. Doutor João Damasio. Então, mas não deixa de ser Joãozinho, né, Barçanufo? Ah, para mim é, né? Eu conheci ele como Joãozinho. É verdade. Barçanufo, e a dona Vânia Damo, que perdão, desencarnou agora, não tem muito tempo, né? Quando é que foi, Barçanufo? Foi em setembro de 2020. Setembro de 2020. Dia 3 de setembro. Nós vamos completar 2 anos agora. Irmão, a contribuição da dona Vânia para o movimento espírita, para Palmelo e para tantas almas sofridas, desalentadas, é uma coisa extraordinária, né? Inclusive na literatura, né? Deixou livros psicografados, né, Barçanufo? Exatamente. Ela foi uma alma generosa e por isso ela é reverenciada e querida, pela bondade dela. Uhum. Ela foi esposa do Damo, mas o maior diferencial é a caridade, o amor ao próximo. Não tinha ninguém que fosse até ela que ela dissesse não, sabe? Ela sempre tinha uma palavra, ela sempre tinha um recurso, ela sempre tinha um modo de auxiliar aquela pessoa que chegava até perto dela. E ela vivia mais no mundo espiritual do que no mundo físico. Olha. Tanto eu conversava muito com ela, ia na casa dela, conversava, ela falava do que ela vivia durante a noite, era uma médium onírica. Ou seja, uma médium que ao dormir, ela saía do corpo para o trabalho. Quer dizer, alguém que estava constantemente conectada com o trabalho. E eu pude participar das conversas com ela a respeito desse assunto. Quando ela desencarnou, é como se ela já desse continuidade ao trabalho que ela já fazia em vida. Então você não chegava lá na casa dela e falava assim, vou encontrar agora a dona Vânia descansando. Não. Ela estava fazendo ali o seu tricô, o seu crochê, fazendo os sapatinhos para as crianças, os polvinhos. Tinha um polvo, né? Que ela fazia para levar para as crianças que estavam com câncer lá em Goiânia, hospitalizadas no Hospital do Câncer. Então, você não via ela parada. Ela desencarnou dia 3. Quando foi no dia 20, que a filha dela estava fazendo a entrega do enxoval, eu tive a oportunidade de estar com ela em espírito, vamos assim, mediunizado. E ela escreveu a seguinte mensagem, que estaria com aqueles que estivessem realizando tarefas assistenciais na cidade de Palmelo. Quer dizer, então, se alguém quer a presença dela, o amparo dela, é só fazer alguma assistência social que ela estará junto com a pessoa. Então, ela fazia campanha de fraternidade Arthur de Souza, ela fazia cestas para as famílias, ela organizava enxovais, dava um jeito de pagar conta de água, de luz. É essa pessoa maravilhosa que Palmelo ficou órfão material, mas não ficou órfão espiritual. Vamos assim dizer. Rafael, sabe o que eu lembrei? Onde estiverem 2 ou mais pessoas em meu nome, aí eu estarei. Mesma coisa, né, Rafael? Com certeza. Na verdade, a gente precisa ter essa certeza durante todos os momentos. Nós nunca estamos desamparados.
Há sempre os nossos benfeitores do nosso lado, o nosso anjo guardião, os nossos espíritos familiares que já nos antecederam na pátria espiritual. Nós andamos no mundo, lembrando a mensagem que o Quincas leu logo na abertura da nossa live, muito desanimados, muito temerosos do que há por vir, e a gente se esquece daquele que cantou o Sermão do Monte. Por que vos preocupeis com o que terás de vestir ou o que terás de comer? Olhai os pássaros do céu. Eles não plantam, eles não colhem, eles não guardam em celeiros, mas vosso Pai os alimenta. E qual de vós pode acrescentar um só côvado à sua existência? Olhai os lírios do campo, eles não fiam, eles não tecem, mas nem mesmo o rei Salomão se vestiu tão belo quanto qualquer um deles. Se Deus alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, por que não fareis o mesmo convosco, que sois filhos do Altíssimo? A cada dia já basta o seu próprio mal. Buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua glória e toda a sua justiça, e o resto ser-vos-á acrescentado. Lembrei dos meus dias da Igreja Católica, porque o evangelho é o mesmo. Porque os santos que nós evocávamos na igreja, a gente só troca o nome, são os espíritos. É o doutor Eurípedes Barçanufo, é o doutor Bezerra de Menezes, é o espírito da irmã Sheila, é o espírito do doutor José Gleber. São tantos amigos espirituais, muitos anônimos, que estão junto de nós. E muitas vezes nós temerosos. O que vai acontecer com o Brasil? Será que eu vou ter emprego? Será que vai desencarnar mais alguém aqui dentro do meu lar? As lágrimas teimando enrolar, porque às vezes falta o dinheiro para pagar a conta. Às vezes a saúde está precária. Mas e a vida espiritual? E o espírito que nós somos? Eu me lembro de Emmanuel, quando escreveu a introdução do livro Nosso Lar. E ele dizia, muito mais do que espiritismo, nós precisamos de espiritualidade. E vendo o Barçanufo responder se um evangélico pode receber o tratamento espiritual. Basta que tenha espiritualidade. Olhos de ver, ouvidos de ouvir, basta que saiba que nós estamos no mundo não para confrontar uns aos outros, mas para nos amarmos. Se perguntassem para mim, Rafael, se receberia a bênção de um pastor? Como foi no último domingo, quando o pastor Milton Marques terminou a sua preleção, a minha vontade foi de pedir bênção para ele. E por que não? Rafael, você pediria que um padre te abençoasse? Pediria. Da mesma forma, eu iria até Palmelo para receber o tratamento espiritual que eu preciso. Então, nós precisamos ter essa pobreza de espírito para seguir em frente, essa humildade. E nos dias mais difíceis, a gente lembrar, estamos rodeados por uma nuvem de benfeitores. Eu vou fazer uma parceria com Paulo. Eu já não vou dizer testemunhas, eu vou dizer benfeitores. Porque a gente gosta de catalogar os obsessores. Eu tenho 7 obsessores, eu devo ter uns 30. Mas para cada 30, lembrando da parábola do semeador, deve ter uns 100 benfeitores espirituais. Assim como Eurípides tinha João, Maria Santíssima, entre tantos outros. Sigamos em paz, meus irmãos, sigamos confiantes. Isso mesmo. Que beleza. Quincas, companheiro. Mas esses dois deu uma prosa boa. Que é isso? De prosa boa, o Barçanufo, o Rafael. Que beleza. Dava para a gente conversar até meia-noite, né? É pena que não tem café e nem pão de queijo, né? Mas que maravilha, viu? Nós ficamos gratos. Eu estava aqui pensando, sabe, Barçanufo, o problema mais uma vez, pensando o problema do desânimo, que o Rafael foi muito bem aí explicando para nós. Gente, não precisa desanimar, né? Pode lembrar que você já teve momentos bem mais difíceis do que você está vivendo hoje. Passou. Porque tudo passa, né, gente? Tudo passa. Agora, o que não pode passar, assim, de supetão, é o amor em nosso coração. Ele deve vir e ficar. E você olhar para o mundo e dizer assim, que bênção, estou num mundo criado por um Pai de amor e de bondade.
Outra coisa que o Rafael disse, Emmanuel acrescenta para nós, nós temos uma nuvem de espíritos amigos nos protegendo. Nós é que não percebemos e somos ingratos por isso. Sejamos gratos por Deus, por estarmos vivendo, por ter o dia, por ter a noite, né? E os pais que temos. Ih, gente, quanta coisa boa, quanta maravilha. Vamos para frente, né? Não vamos parar, não. Vamos para frente. Né, Wellington? Sempre, meu irmão. Para frente e para cima. Olha, Barçanufo, eu queria te deixar muito à vontade, meu irmão, para as suas considerações finais, mas que elas sejam envolvidas pela nossa gratidão, pela alegria que você nos proporcionou, aceitando o nosso convite, estando aqui compartilhando o resultado dos seus esforços, dos seus estudos e das suas vivências com a gente. Deus lhe pague, viu, meu irmão? Bom, primeiro, agradecer, a gratidão mesmo por estar aqui, por falar de doutrina espírita. Esse é um assunto que preenche a minha alma. Está ao lado de Wellington de Mello, Quincas Veloso, Rafael. Então, maravilhoso. Bom, gente, as minhas considerações finais é falar de Jesus. Lembrar de Jesus. Porque ele é que é nosso mestre maior, né? Ele que veio à Terra, nos ensinou, amou todas as pessoas. Então, esse Jesus maravilhoso é que preenche a nossa alma. Então, que nós, espírita, como religião cristã que somos, possamos dar exemplos, mais do que falar, dar exemplos de amor à humanidade. A você que está conosco, na live, participando, através das redes sociais, que essa palavra de amor chegue a cada um, levando muitas bênçãos e muita paz. Que Deus abençoe a todos. Oh, obrigado. Oi. Wellington, eu vou fazer um pedido. Pode Você ser? deve. Claro, meu irmão. O Rafael podia ler uma das poesias que ele compôs. Pode ser, Rafael? Seu pedido é uma ordem. Eu penso que ele não precisa nem ler, viu, Quincas? Eu penso não, que preciso. Ele... Preciso sim. Porque eu vou ler uma poesia que eu fiz em 29 de março de 2013. Tem 9 anos. Olha... Foi em dias de muita dor. Então, Rafael, se você me permite, gostaria de oferecer essa poesia para a nossa querida irmã Elizabeth Barreiras Andrade e para a irmãzinha Lorena dela, de 14 anos, que tentou suicídio. Como não existe nada por acaso, o Quincas Veloso foi o instrumento para você trazer essa poesia para nossa querida Elizabeth e a irmãzinha dela, a Lorena, que já estão nos nossos corações. Eu quero me solidarizar com a dor, mas dizer que estamos a passos da felicidade, porque Jesus está conosco. Eu também tentei o suicídio. Graças a Deus não consegui concretizá-lo e hoje estou aqui com vocês. Em 2013 eu compus esse soneto chamado Dor Amiga, porque não há dor que não é amiga. Ó dor, que me invade o peito e arrebata a alma. Mestre amiga que me corrige os passos para a redenção, libertando o espírito dos vícios que agrilhou o coração. Por que ainda me perturbas e retira a calma? Se é a fé que me falta, eis-me novamente confiante, para vencer no mundo, suportando a minha cruz, que se torna leve quando carregada com Jesus, fazendo-me marchar sempre firme e perseverante. Ó dor, não tem quem exista sem te possuir,
pois que teu maior propósito é nos fazer progredir, ensinando ao espírito velho os caminhos do amor. Sê tu, então, o pórtico de minha paz vindoura, trazendo-me um futuro de alegria duradoura, sob as bênçãos do Cristo, nosso amigo e bom pastor. Que lindo! Fiquem todos com Deus. Deus lhe pague, Rafa, por estar conosco. Hoje a gente até esqueceu, ou eu me esqueci, me perdoe, de explicar a ausência do Daniel, mas ele está noutro compromisso doutrinário, presencial, numa casa lá de Ibiá. E na quinta-feira... Sim, Quincas. Para finalizar, nós vamos pedir o Barçanufo fazer uma prece para todos nós. Perfeito. E na quinta-feira que vem, o nosso querido Simão Pedro de Lima estará conosco. Então vamos, Barçanufo, ter o privilégio de ouvir a sua prece, meu irmão. Muito bem. Olha, como o Rafael Siqueira falou um poema, eu vou falar uma estrofe. A todos os médios, né? Nós somos médios. Né? Então, assim, é bem simples. Que o médio não brinque em matéria de obsessão. Existe muito obsedado que pensa estar são. Então é isso. Então eu convido a todos para orarmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos do mal, e assim seja. E assim, que essa prece possa romper as barreiras geográficas, ir a todos os rincões, levando conforto, amparo e proteção espiritual. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em sua luz, em sua paz. Que os mentores espirituais nos dê ânimo e coragem para trabalhar em favor do bem. E que Jesus ampare, agora e sempre, que assim seja. Assim seja, queridas irmãs e irmãos. Fiquem todos com Deus. Muita paz. 1 milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.